souber, podia me dizer onde é que o nosso ouro foi. Pá, o Brasil faz tempo que sumiu dessa terra tão abençoada, que entrou em outra jogada e hoje é tudo soja, milho e boi. Condô, Condomínio Cultural, ele é uma associação, formalmente ele é uma associação de artistas que estão produzindo, que compreendem a ideia de produzir juntos, coletivamente, apesar de separados em seus ateliês. Mas o que conduz, de fato, o condomínio é uma ideia de agregamento para que a gente possa pensar novas possibilidades de convivência, não só entre nós, mas com a comunidade e com o mundo. Então o Condô tem uma intenção, tem um objetivo de fomento de um pensamento crítico e de um pensamento sensível ao mesmo tempo. É uma troca cultural. É uma troca cultural, é uma troca humana, que, claro, que está dentro de uma, vamos dizer, uma umbrella, um grupo que é a cultura, mas é uma troca humana dentro dessa cultura específica. Principalmente essa troca de estar todo mundo junto, de ser um coletivo, mas ao mesmo tempo ser uma coisa, cada um ter a sua sala, né? Então ter sua área para o seu trabalho ali, mas ter também a oportunidade de entrar no ateliê do outro e trocar, né? Essa troca diária, na verdade, né? Que aí é o que difere de você pegar uma sala fechada de escritório, por exemplo, né? Porque aí realmente tem as paredes ali, está meio limitado aquilo, cada um no seu espacinho ali. E aqui não, são só artistas também, tipo, uma galera que curte essa pegada de estar mexendo também, pensar em questões de sustentabilidade e tal, enfim. Então a gente fez um fechamento, a gente fez um recolhimento, e esse recolhimento cada um ficou mais isolado, para a gente não criar mais doenças do que a gente estava vivendo. As poucas vezes que a gente se encontrou foi dentro de uma coisa bastante protegida, e eu acho que foi basicamente um momento de reflexão com relação ao que estava acontecendo no mundo. De uma certa forma, a pré-pandemia, a gente estava engolido numa ideia de cada vez mais eu quero produzir, eu quero fazer isso, eu quero, mas o que é que eu quero de mim também? Então a pandemia ajudou a gente a parar para pensar o que é de qualidade, o que é compositivo, como fala o Spinoza. É assim, o que é que realmente constrói alguma coisa de verdadeiro dentro de mim, que não seja só gerar atividade e fazer o check depois assim, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Como se a vida fosse cumprir tarefas. Então, onde eu estou, onde eu me encontro quando eu estou fazendo aquilo que eu estou fazendo? Por que eu faço aquilo que eu faço? Qual é a minha intenção? Qual é a minha relação? A situação financeira da casa, ela teve um baque muito grande com a pandemia, mas ao mesmo tempo o grupo foi capaz de gerar projetos que foram aceitos, inclusive pelo Goethe Institute Internacional. Nós recebemos uma verba em euro, e essa verba ela propiciou a criação de uma horta, a criação de uma rádio-TV, a criação de encontros online, de conversas com a comunidade em outras plataformas. Então, assim, aquela história no meio você tem limão, tá azedo, então faz uma limonada, desfruta daquilo que você tem. Então a gente tentou desfrutar, espremer esse momento difícil e transformar ele num momento de produção por outras vias, já que aquela via inicial de contato, como é esse que a gente está tendo aqui agora, não estava sendo possível. Eu sou de Salvador, da Bahia, eu vim para cá 5 anos atrás. Pouco tempo depois que eu cheguei aqui, eu encontrei uma artista da casa, que é a Gabriela Saqueto, e vim visitar o ateliê dela. E quando eu vi a proposta que é o condomínio, os interesses que são o condomínio, porque eu poderia estar num coletivo que cada artista está no seu quadrado e que ninguém tem uma necessária interação com o outro. Na medida que a gente constrói um projeto coletivo de bem-estar, de geração de coisas boas, não só para si, como para o coletivo, como para quem está fora desse coletivo, que é a comunidade, isso para mim tem um lugar humano que me interessa profundamente. Eu não poderia estar nunca conectada a um grupo que não tem um olhar para fora do próprio umbigo.
Entendeu? Então, assim, eu acho que uma das grandes aprendizados que a gente está tendo a oportunidade de ter nesse momento é que a gente não é robô, a gente precisa sim estar ouvindo e aprendendo do outro. Para ouvir e aprender do outro, a gente precisa escutar, sentar mais, conversar mais, ter tempo pro outro, que não é aquela coisa assim, mas agora eu tenho que nem eu tava aí agora. Mas enquanto a gente está com o outro. Enquanto a gente está aqui, a gente está conectando com o outro. Então está gerando composição, está gerando afeto no sentido de afetar e ser afetado pelo outro, sabe? Então para mim é fundamental estar aqui. Eu me sentiria um peixe fora d'água se eu estivesse em outro lugar em São Paulo. Por exemplo, existe todo um interesse do imobiliário, né, que a gente chama de gentrificação. E essa gentrificação, ela se aposta dos bairros muito rápido. Então a gente viu o que aconteceu com a Vila Madalena, né, que é um bairro como esse, e a gente está vendo que o condomínio cultural participa de um bairro que é muito simples, muito cheio de casinhas, muito humilde na sua formação. E que a gente está começando a ver determinadas interferências que são nefastas, que são absolutamente do capital. Então existe uma associação desse bairro que se reúne aqui dentro do condomínio. Por exemplo, a gente sabe que as eleições foram plantadas de fake news, assim, de todo tipo. Então foi importante a gente também trazer aqui para que houvesse um debate sobre isso. Então vieram lideranças do país inteiro conversar sobre isso, lideranças abaixo dos 18 anos, que já estão em época de voto. Então é importante cada um veio pessoas do Amazonas, veio pessoas do Rio Grande do Sul, do Norte, de todos os lugares. Eu acho que a gente precisa achar meios de travar diálogos, de encontrar como que os interesses podem ser trançados. Eu tenho uma particular esperança de que nessa nova proposta de tempo político, por exemplo, estando uma figura como Alckmin, como Lula, que são de campos distintos, que a gente possa travar diálogos que possam ser compositivos. Se isso pode acontecer nesse campo, nesse exemplo, eu acho que isso pode acontecer em outros campos também. Quais são as áreas que a gente tem, entre aspas, como disputa, e que a gente pode tentar achar, se há interesse de benefício, a gente achar das distintas abordagens, como a gente pode traçar projetos importantes, para que a gente possa se fortalecer, senão a gente vai ser comido por uma mídia rasa, uma mídia rasa, que não tem interesse de que a gente possa criar oportunidades de ver o mundo de outros ângulos. E a arte, ela propõe isso. Quando um fotógrafo vai lá e pega uma fotografia e mostra para você, provavelmente você já passou por aquela coisa ali, cacetado de vezes. Mas tem esse trazer e dizer assim, pumba, que incrível essa foto. O que essa pessoa está fazendo é um sublinho na sua vida cotidiana. Ela está trazendo detalhes que você passa batido, sons que você passa batido. Tem um artista aqui sentado lá de fora, o Otto, que trabalha como sound artist. O que é o sound artist? Ele capta sons soltos e transforma em uma ambiência sonora. Não é música, música é uma outra coisa. O sound artist, ele transforma em ambiência sonora. Então provavelmente são sons que você já ouviu. Tem um ranger de uma porta, tem um passarinho que canta, tem um não sei o quê. Então é essa criação de um espaço onde você possa se deslocar só da materialidade, só do que é comer e cagar. Sabe? Sair dessa normatização do ser humano e poder viver uma outra experiência que não seja só essa. O que a gente vive na música, por exemplo. Quem souber podia me dizer como é que eu faço pra pegar a velha estrada do Peabiru, que vem lá de Santa Catarina, Paraná, Paraguai acima e atravessa a América do Sul.
O prédio primeiro foi uma escola, que funcionou como escola de 1933 até 1955, que era só uma parte do prédio. Depois teve a construção do restante do prédio, que foi o hospital. Era um hospital e maternidade no início, depois foi um hospital geriátrico, no final já entrou em decadência, já foi uma casa de repouso, que fechou em 95. Então o prédio, quem construiu o prédio foi o Ferreirinha. Ele tinha uma filha e a filha dele era casada com um médico, com o Dr. João Ribeiro. Então ele construiu o prédio e deu para o Dr. João tomar conta. Então foi o Dr. João que atuou aqui nesse período, né, de existência, de 56, que foi da época da inauguração do hospital, até 95. E aí teve esse tempo aí de abandono, foi 15 anos abandonado o prédio. E quando o prédio teve a compra do prédio, então é um espaço particular, privado. A gente não tem nenhum apoio assim, financeiro do Estado, do governo, de nada. Então a gente sobrevive esse espaço com as locações do próprio espaço, dos ateliês, das salas de ensaio, de outras atividades que acontecem. Então, inclusive a gente tem lá em cima uma sala, que é o antigo centro cirúrgico da época do hospital, com os objetos, com a luminária da época do hospital. E já tem essa existência nossa, né, de 12 anos, que a compra do prédio foi final de 2009 e a gente começou a atuar em 2010. Foi até agora, né, 12 anos a fazer de existência, né? E é isso, e aí com esses 12 anos de existência, os artistas vão se revezando, né? Vão passando. Vem um, fica temporada, depois sai, aí chega outra. Então todos esses artistas também que ocupam o espaço precisa ter um diálogo com a associação, ter um diálogo com a arte, a cultura, né? Então a ideia também foi a gente manter essa estética para ficar na memória do prédio, do que já passou, quantas camadas de tinta já teve, pra gente observar, né? Aqui, ó, a gente fez até uns quadrinhos, ó, de quantas tintas já se passaram por aqui. A gente iniciou esse processo do composto também, né? Cada pessoa que chega, que traz a sua lixeirinha de composto reunida durante a semana, recebe um produto para colocar um adubo orgânico, recebe uma muda de planta nova para plantar em casa. Então assim, toma aqui, vem cá, não sei o que, isso, aquilo. Então, olha, descobri uma receita nova para essa planta estranha aqui que a gente não conhecia, o peixinho, por exemplo. Você já ouviu falar de peixinho? Então, puta delícia!